Eu fiquei sabendo, né, a boca pequena falou, que nesse debate aqui do Gustavo Machado com o Murilo Rezende, o Gustavão finalmente perdeu a paciência com esses caras, né? Com esses malucos que vai debater com ele, né? Ele sempre muito calmo, né? Muito técnico, né? Mas parece que dessa vez, esse cara aqui, o Murilo Rezende, né? Conseguiu tirar ele do sério. Vamos ver? Então vamos dar uma olhada. Eu tô aqui pela treta, hein? Eu acredito que, sim, ali no momento da escravidão no Brasil, isso foi muito mal feito, né? Isso gerou um problema histórico nas populações negras. E eu acho que, como em várias situações, eu acho que deveria existir, sim, no Brasil, uma atenção especial, por exemplo, à população negra. Essa questão de cotas aí é outra questão. Não, é isso, né? É isso, né? Você concordou já com a cota, né? É isso, né? Teve a escravidão, né? Teve reflexos, né? Históricos, sociais, né? Essa população é marginalizada até hoje e elas precisam ser incluídas. O governo precisa ressarcir essas famílias e essa população, né? Então, exatamente isso. Você concordou com a gente. Fim do debate. Muito obrigado. Agora, a outra questão relativa a indígenas, né? A indígena é menos que negro, então, né? Indígena é menos humano que negro, então, né? Outras questões. Eu acho que existe espaço para reformas agrárias justas num país, certo? Eu não sou contra a ideia de reforma agrária, eu não sou contra a ideia de que em determinadas situações o governo possa fazer uma redistribuição de terras, inclusive de terras públicas, certo? Mas eu sou a favor da reforma agrária de verdade, a reforma agrária produtiva, né? Que implica uma unidade produtiva relevante. Eu não sou a favor da reforma agrária como desculpa para você criar milícias comunistas, anarquistas, seja lá o que for. Né? Reforma agrária em que você dá um dinheirão para uma instituição que não é legalizada, né? Formalizada como o MST, que cria grandes favelas rurais, né? Isso aqui eu não estou falando por ouvir falar, eu estou falando de ver lá em Goiás, né? E de ouvir testemunhos de ex-membros do MST. Você viu 400 mil pessoas, 300 mil pessoas. Você viu todo o movimento MST, então. Que a gente é beça, viu? E é o maior produtor de alimentos orgânicos do Brasil e tudo mais, né? Do seguinte tipo, Murilo, eu participei lá. De repente chegaram lá com dinheiro para instalar lá uma resfriadora lá para leite, né? Para fazer uma cooperativa de leite. Tá. Na hora que beleza. Evidência anedótica chama isso, tá? Quando você conta algo que você ouviu falar, que você viu, né? Para um movimento de quase 500 mil de pessoas, né? Acho que dizer que o problema do Brasil é a questão indígena ou a questão dos negros é um reducionismo, né? Você está falando de um elemento que acho que não é nem questão de desenvolvimento nacional, é uma questão de justiça que pode ser discutida. Eu acho que a reparação é fundamental. Quem inclusive me ensinou isso faleceu esse ano. Eu aproveito para prestar aqui minhas homenagens. O Wilson Honório, que tem um livro inclusive muito bom publicado a respeito desse tema, O Mito da Democracia Racial no Brasil. É preciso entender o que foi feito com todo um grupo de comunidades humanas no Brasil, um país que passou por 3 séculos e meio, quase 4 séculos de escravidão, e que não bastasse essa escravidão após abolida, né, todo um projeto de branqueamento da população, que passou a estimular a migração para os setores mais bem remunerados. Esse setor... Isso é documentado, tá? Isso tem documento. A eugenia brasileira, né? O processo de branqueamento da população é documentado com um projeto nacional, né, do governo, né? Foi cada vez mais deixada ao léu no interior da sociedade, para não dizer as comunidades indígenas que foram exterminadas e as que sofreram acossadas pelas propriedades fundiárias Brasil afora. Então, eu sugiro aí esse livro. E acho que é uma questão fundamental, acho que tem que ter reparação sim, porque são comunidades humanas inteiras, grupos de pessoas numerosos que moram em regiões bem determinadas, nas cidades e etc., que se reproduz historicamente aí, em condições terríveis e que são perpetuadas por meio de coisas como racismo e tudo mais. Então eu acho que é fundamental, e eu até aproveito o tempo também que me falta, que eu já queria ter falado isso antes, mas é tanto tema que você vai... Será que é agora, gente? Eu quero ver treta, hein? Será que é agora que perde a paciência?
Muita coisa que você fala, Murilo, você repercute um pouco algumas coisas do Olavo, que eu acompanhava muito há tempos atrás. Não porque ele é tivesse olavista, qualquer gente. tipo de simpatia com as ideias dele, mas porque desde cedo eu vi que aquilo ali podia ter algum impacto no país. Um ponto que diz respeito a esse tema, que você mencionou aí, assim, o Olavo era um cara que tinha uma cultura vasta, extremamente inteligente, mas absurdamente superficial e propenso a aceitar teorias da conspiração, sem uma metodologia rigorosa para o tratamento da questão. Mas eu sempre reconhecia a inteligência dele, ele tinha uma superioridade no debate público por causa da vastidão do conhecimento, ainda que muito superficial. Aí esse é um exemplo. Pega um exemplo, uma coisa que acho que estava meio que subentendida em algo. Conhecia de tudo, mas o raso de tudo, né? Nunca se aprofundou muito nas coisas, né? É isso que ele tá dizendo, né? Você falou, uma coisa que ele dizia muito aqui, na Rússia, a defesa do amor livre por Kollontai, Kauradec, dentre outros, teria destruído, desintegrado as unidades familiares que levaram uma rede de órfãos nos primeiros anos e que levou depois Stalin. Cara, é tão bizarro isso. Imagina, né? Primeiro, nunca houve política pública nenhuma na União Soviética envolvendo amor livre. Você tinha duas pessoas dentro da organização que defendiam isso. Essas duas pessoas, com relação a esse tema, era motivo de piada por parte de todos os outros. Por que tinha tantos órfãos na Rússia? Por uma razão muito simples. Guerra e guerra civil, os pais morreram de guerra ou de fome. Né? E o Stalin, sarcasticamente, perseguindo politicamente Radek, depois principalmente, ele usou desse fato de que ele defendia o amor livre para dizer que aquele monte de órfão que estava era produto do amor livre de Radek. Esses órfãos não sabiam nem quem que era Radek, muito menos os pais deles. E nunca houve movimento com extensão nenhuma disso no interior da Rússia. Não há nenhuma documentação histórica sobre isso. É uma anedota cruel de Stalin perseguindo um dirigente político que ele se transforma Olavo, transforma na descrição de um fato histórico, na exposição de um fenômeno histórico. Quer 2 minutos para comentar sobre isso? Não, a temática do amor livre, ela era geral no movimento socialista, né? Essa questão de você tirar os filhos dos pais, né, e levar para a educação pública no começo da Revolução foi uma coisa muito forte, né, de você teve os órfãos, você teve filhos que foram lá para as instituições estatais, ali você criou uma... Que é aquele velho papo de que o comunismo, o socialismo destrói a família, né? Então beleza, vai lá, fala sua abobrinha aí. Ideologia revolucionária anti-família, né, os anti-gulags lá que eles falavam, né, que eram os pequenos proprietários de terra, né, existia ali todo um ressentimento, né, do Lenin e de vários revolucionários em que se considerava que o elemento mais reacionário, né, e mais contra-revolucionário eram esses pequenos proprietários de terra, camponeses, né, que tinham apego à noção tradicional de família lá da Rússia, né, e na medida, assim, você tem todos os relatos, inclusive de estrangeiros que viveram o começo da Revolução Russa, o amor livre, né? Existe lá toda a militância... O relato de todos? Você tem um relato de todas as pessoas? Que é isso, é gente aberta, hein? Kollontai, como você mencionou aí, então... negar fatos, entendeu? Você pode sempre falar, não é mentira, isso não aconteceu, esses caras estão inventando, eles estão exagerando, né? A existência do ideal do amor livre na tradição comunista, socialista, né? Eu nunca ouvi falar disso, tá? Começando ali com Engels, né? Naquela ideia da existência de um matriarcado original, né? Dos estudos lá do Henry Morgan nos Estados Unidos, né? Que era aquela ideia de que os indígenas americanos davam sinal de um matriarcado original, onde todo mundo transava com todo mundo, ninguém sabia quem era o pai. Daquilo vai se desenvolver aquela ideia que vai... Delícia, hein, cara? Delícia esse comunismo, hein? Vai dar fruto na teoria de gênero moderna da Judith Butler, da Shulamit Firestone, que vai dizer o quê? Olha, a Revolução Comunista não deu certo porque a primeira propriedade privada é a mulher. Quando é que foi invertido o matriarcado? Quando um homem percebeu que queria deixar herança e que ele não sabia quem era o filho dele. Então aí ele vai privatizar... Peraí só um minuto. Ele vai privatizar a mulher para ele, vai instituir a primeira propriedade privada, né? Então o casamento, as relações amorosas monogâmicas seriam a primeira propriedade privada e, portanto, o comunismo do futuro terá de abolir, né, essas relações monogâmicas para que você possa levar o comunismo à frente. A Shulamit Firestone, por exemplo, ela vai chegar a dizer que uma das chaves, né,
para você gerar produzir o comunismo do futuro era a abolição do incesto. Se eu não me engano, dentro da escola de Frankfurt, né, Max Horkheimer falava algo muito semelhante. Olha que absurdo! Não, deixa eu só falar isso aqui um minuto. Olha que absurdo! Você deixa 2 adolescentes trancados num quarto sozinhos. Mulher é propriedade privada, tá? Você fica esperto aí, viu, Marina? Gente, o comunismo é um modelo econômico, cara. Esse cara tá falando, cara, das Índias, que transava com todo mundo, e o cara não sabia que era o filho. Por onde que ele tá indo, cara? Assim, tem razão do Gustavo tá com essa carinha, né, de quem perdeu a paciência, né? E eles vão querer transar. Deixa eu só terminar isso aqui. Deixa aí, deu um minuto que você pediu aí. Deixa ele encerrar aí, deixa ele só encerrar isso aqui. Então, conclui pra gente. Max Horkheimer, né, um dos grandes arautos lá da escola de Frankfurt, né, ele diz o quê? Que olha que absurdo, né? Você larga 2 adolescentes num quarto, desde que eles não sejam parentes, eles não transam. Agora você larga o filho e a mãe num quarto sozinho, você larga 2 irmão e irmã num quarto sozinho e eles não querem transar. Olha que coisa antinatural, né? Que o capitalismo, a igreja católica projeta na sociedade. Mãe e filho deveria transar. Irmão e irmã deveria transar. Isso é o comunismo que disse natural, isso é um desejo humano natural. Então, dizer Seu, né? que essa ideia de corroer a família pela libertinagem sexual e pela sexualidade completamente livre não faz parte da tradição socialista é um contrassenso completo. Quero responder. Você vai ter 4 minutos. Quero responder. Que é o mesmo tempo que ele teve. Era para ter acontecido em 2. Essa foi Você mal. concorda com isso aí? Olha, Então você vai ter 4 minutos. Vamos ver a resposta, Gustavo. eu acho que tudo que o Murilo fala. Agora é o show, né? A gente ouviu toda essa abobrinha, né? Pra agora vir o show do Gustavo. Falou aqui, deveria ser feito um corte, assim, da síntese da metodologia Olavo de Carvalho, tá? E não falo aqui usando aqueles jargões e tudo, não. Então vamos lá. Engels, Marx, Lenin, Trotsky, algum deles defendia assim, políticas de poligamia contra a monogamia. Não, nunca existiu. Na Rússia pós-revolucionária, teve algum programa anti-monogamia ou pela Nunca. Nenhum programa, nenhuma política, nenhuma ação. Não. Então, o simples fato de que naquele grupo de pessoas que compunham os bolcheviques, tinham 2 que individualmente defendiam o tal do amor livre, daí ele se faz uma dedução histórica. Ah, não, então tem um monte de órfão lá, foi por causa deles. Tem documentação que coloca nexo nisso? Tem medidas políticas, alguma coisa que vincula isso? Nada. Nada. Ah, não, mas é assim que você faz. Você pega um fato isolado, você pega um outro fenômeno e a sua cabeça conecta eles. Ainda que não existe documentação que conecte. E outra, os órfãos na Rússia são uma coisa óbvia. Só se olhar a quantidade de pessoas que morreram na Guerra Civil. Nós estamos falando de 5, 6 milhões de pessoas, né? Na Guerra Civil e também na Grande Fome, que você teve 21, 22, gripe espanhola, por aí vai. Kulag era camponeses ricos, eram grandes proprietários. Isso aí é o significado de Kulag. Pesquisem aí, gente. ChatGPT, Google, tá? Olha aí o que é Kulag. As primeiras medidas que os bolcheviques colocam, primeiro decreto... Não, estou falando, não me interrompa, eu deixei você falar. Deixei você falar suas atrocidades, não me interrompa. A primeira medida da Revolução Russa em 1917... Ficou vermelhinho, olha, gente. Não estou falando, não me interrompa, eu deixei você falar. Deixei você falar suas atrocidades, não me interrompa. A primeira medida da Revolução Russa em 1917 é a reforma agrária. Todas as pessoas que trabalhavam no regime, que vinham da servidão na Rússia, que foi abolida em 1861, mas que ainda tinha uma estrutura de arrendamento de terra, onde tinha um vínculo de a pessoa trabalhava na terra, recebia uma parte e não era o proprietário. Essas terras são suas, camponeses. É o primeiro decreto. O decreto que Lenin faz não é nem de expropriação de indústria. Aliás, expropriação de indústria só vai acontecer mais de 1 ano depois por sabotagem dos industriais. Isso foi deixado para segundo plano. O primeiro plano é camponês, as terras é sua. Reforma agrária ampla e radical. Então, a propriedade camponesa, para usar o termo que você gosta, das famílias que moravam na terra, foram as primeiras a ser atendidas pelos bolcheviques. E esteve no centro do programa deles. O que se teve depois se você teria medidas que você defenderia o pequeno camponês, mas evitaria que grandes camponeses se enriquecessem até se transformar em grandes capitalistas,
Ou você ia deixar isso se desenvolver ou ia colocar restrições através de uma medida de taxação progressiva. Leiam A Nova Econômica do Probadinski, que vai tratar disso aí em detalhes, é um dos caras que estava nessa disputa, perdeu a batalha e que está exposto o conjunto das posições em relação aos kulaks. Leiam os textos do Bukharin. Cara, eles odeiam ouvir, né? Eles odeiam ouvir, né? Ele tá louco pra falar alguma coisa, né? Olha a boquinha dele, louco pra falar uma merdinha. É quem venceu a batalha, que vocês vão entender o que é Kulig, o que são as medidas que se deram na Rússia ali naquele contexto. Tá? Outra coisa, o que existe na análise do Morgan, que nem tem nada a ver com Marx, era um antropólogo, nas sociedades, na comunidade específica que ele analisou, que são iroqueses nos Estados Unidos, eram sociedades matriarcais, no sentido de que a linhagem da família era dada pela mulher e não pelo homem. E existem vários casos na história, tanto de que a linhagem era dada pelo homem, as europeias predominantemente, esse é o caso, como também existem sociedades matriarcais, é simplesmente isso. Tá? E o Engels, no livro dele lá, A Origem da Família, ele resume as ideias de Morgan. Nada mais, nada menos do que isso. Tá? Então, o que ele faz aqui eu vou pensar coisas que são desconhecidas, inclusive, do conjunto dos marxistas, das organizações, dos movimentos e etc., para criar uma coisa que deixa as pessoas chocadas. E eu vou ficar agitação, vou ficar repetindo. Tá? É um método de falsificação e de mentira e, aliás, pouco cristão, viu, Murilo? Muito pouco cristão. Isso aí você não pode cobrar de mim, não, mas eu posso cobrar de você. Eita porra! Então tá aí, né? Tá aí, o Gustavo deu uma aula, né? Esses caras, eles ficam pensando nas coisas pra fazer terrorismo moral, né? Então é sempre nessa linha de moralidade, né? De, olha, o homem nem sabia quem era o filho dele, né? Não tinha nem como deixar herança e tudo mais, né? Mas assim, com zero embasamento histórico, né? Zero, né? É sempre achismo. Então aqui, adorei o vídeo, né? Já deixei o meu like. Vou deixar meu comentário. Gustavão foi pra cima, é o meu comentário, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário também, tá? Deixa um like, né? Ajuda aqui se for possível, ó. Te vejo na próxima, tá? Um beijo e tchau!